Olá a todos mais uma vez. Vamos a mais 3 questões FATEC, segundo trimestre de 2016, matemática. Questões de número 32 a 34. Leia o texto e a tabela para responder as questões de número 32 a 34. A mulher trabalha cada vez mais que o homem. Não se trata de opinião ou sentimento. É dado estatisticamente comprovado pelo IBGE. Em uma década, a diferença aumentou em mais 1 hora. Em 2004, as mulheres trabalhavam 4 horas a mais que os homens por semana, quando se soma o trabalho realizado fora de casa e os afazeres domésticos. Em 2004, a dupla jornada feminina passou a ter 5 horas a mais que a dupla jornada masculina. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, que reúne informações de mais de 150 mil lares. Os dados desse texto aqui e dessa tabela foi tirado como base o site TinoReal. Acesse em 23 de 2 de 2016, adaptado para essas questões. Então, nessa tabela aqui nós temos o tempo de trabalho semanal, 2004 e 2014. A forma de trabalho fora de casa e os afazeres domésticos, entre homens e mulheres. Questão 32. Sobre os dados da tabela, comparando os anos de 2004 a 2014, é correto afirmar que as alternativas estão aqui. Como eu sempre digo, a melhor forma de resolver isso daí é por eliminação de alternativa, porque está pedindo a alternativa correta. Alternativa A. O tempo de trabalho semanal dos homens com os afazeres domésticos diminuiu? Homens, afazeres domésticos. Em 2004 eram 10 horas. Em 2014 continuou 10 horas. Então não. Essa aqui é falsa. Alternativa B. O tempo de trabalho semanal dos homens com um trabalho fora de casa diminuiu? Fora de casa. 2004, 44 horas. 2014, 41 horas e 36 minutos. Diminuiu. Essa daqui correta, sim. C. O tempo de trabalho semanal das mulheres com o trabalho fora de casa diminuiu? Fora de casa, 35 horas e 30 minutos, 35 horas e 30 minutos. Não, está incorreta aqui. Alternativa D. O tempo de trabalho semanal das mulheres com o trabalho fora de casa aumentou? Nós vimos que continua a mesma coisa. Não. E. O tempo de trabalho semanal das mulheres com os afazeres domésticos aumentaram? 22 horas e 18 em 2004 e 21 horas e 12 em 2014. Nós vimos que diminuiu. E aqui está falando que aumentou, então não. Então a alternativa correta é a alternativa B. Tranquila essa questão, né? Questão 33. Em 2004, o total semanal de horas trabalhadas pelas mulheres fora de casa e com os afazeres domésticos em relação ao total de horas de uma semana era aproximadamente igual a quantos por cento? É uma questão também tranquila, porque você vai fazer em 2 etapas. A primeira etapa é saber quantas horas tem uma semana, que essa é a comparação que a gente tem que fazer em relação ao horário de trabalho das mulheres fora e dentro e os afazeres domésticos. Então, uma semana equivale a quanto? Tranquilo, uma semana tem 7 dias, 7 vezes 24, que é igual a 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Uma semana tem 168 horas. E as mulheres trabalham aqui em 2004, fora de casa, opa, caiu a caneta aqui, 35 horas e 30 minutos. E os afazeres domésticos, 22 horas e 18 minutos. Tranquilo, somando tudo, 30 minutos com 18 dá 48 minutos. 35 com 22, 57 horas. E 48 minutos. Só que a gente tem que converter esses 48 minutos em horas. Tranquilo, divide por exatamente a base sexagimal. Então nós vamos dividir por 60. 48 é menor, coloca um 0, 0, 6 vezes
8,48. 6 vezes 60, 480, são zero. Então as mulheres trabalham em 2004 fora de casa e com os afazeres domésticos 57,8 horas. Tranquilo até aqui, né? Tem gente que prefere resolver como equação do primeiro grau e outras preferem resolver como regra de 3. Vamos resolver como regra de 3 porque a regra de 3 vai me levar também à equação. Se você fosse montar a equação, tranquilo, você chegaria, de acordo com essa questão, está me dizendo assim que x%, que é a porcentagem que eu quero de 168 horas, tem que ser igual a total das mulheres. Tirando a porcentagem da semana, eu chego em 57,8 horas. Se você resolver essa equação, o valor de x vai dar a sua resposta aqui dessa questão. Regra de 3. Nós temos aqui que 168 equivale a 100% e 57,8 equivale a x%. Regra de 3 simples aqui, ó. O que está na coluna e na linha de x, eu vou multiplicar. Então x é igual a 100 vezes 57,8. E o que está fora da coluna e da linha? 168. Então eu divido por 168. Tranquilo, vai dar 57,8. A vírgula no caso desloca duas vezes, que tem 2 zeros aqui, então vai dar 5.780 dividido por 168. Você pode simplificar 5.780 e 168 por 2 e depois você dividir. Mas vamos dividir direto, a gente vai achar o resultado aqui. Então nós temos 5.780 dividido por 168. Uma questão tranquila. 578 eu pego ele aqui e multiplico um número que chega perto de 578, não pode passar. Então, se eu colocar o 4, vai passar, porque 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6, vai dar 600 e alguma coisa. Então eu coloco 3. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 4 para 8, 4. 0 para 7, 7. 5 para 5, nada. Abaixo 0 e continua a operação. Mas um detalhe aqui. Nós já achamos a nossa resposta. Você que tem pressa, você olha aqui, ó, deu 30, vai dar 30 alguma coisa. Na alternativa A nós temos 66, alternativa B 50, alternativa C 41, alternativa E 29% e alternativa D, tranquila, 34%. Então a alternativa correta, alternativa D. Se você continuar, pode ser que deu 33,9 alguma coisa, ou pode ter 34, alguma coisa, porque a resposta aqui, ó, aproximadamente. Mas se eu colocar o 4, vai ficar tranquilo, porque o 4 a gente viu que deu 600 alguma coisa, né? 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 6, 24, com 3, 27, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Se eu quiser, continuar aqui, ó, vai dar vírgula alguma coisa. Não precisa, porque é um valor aproximado. Questão 34. De acordo com o texto, analise o gráfico em que y representa a diferença semanal entre o total de horas trabalhadas por mulheres e o total de horas trabalhadas por homens. Então aqui, ó, 5 e 4. Em função de x, em anos. Admita que essa função, para o período mencionado, seja polinomial do primeiro grau. Adote x igual a 0 para o ano de 2004 e x igual a 10 para o ano de 2014. A lei da função f aqui, ó, f definida no intervalo fechado entre 0 e 10 em reais, descrita pelo gráfico, as alternativas estão aqui. É uma questão tranquila, fácil, se você souber
fazer a leitura desse gráfico aqui. Então nós temos uma função genérica, sabendo que se f de x eu posso escrever dessa forma, uma função ou y. É a mesma coisa. Y é igual a, como é do primeiro grau, é ax mais b. Essa é uma forma genérica. E sempre a função, ela vai cortar aqui o gráfico, aqui ó, em y, esse gráfico aqui, a função vai cortar em b. Então essa daqui ó, vai cortar em b. Então esse b aqui vale 4. O b eu já sei que vale 4. Agora se ele é positivo, se ele é negativo, é só você fazer outra leitura da função. Essa função, esse 4 aqui, ó, ele está acima do zero. Ele é positivo ou negativo? Positivo. Então, onde que tem os negativos, você descarta. Essa alternativa A, ela não serve. Não. Essa alternativa D também não. Então, nós temos duas fora aqui da jogada. Olhando mais uma vez o gráfico, ela é crescente ou decrescente? Exatamente, ela é crescente. Ó. Conforme vai passando os anos, a função vai subindo, vai crescendo. Então essa alternativa E aqui, ó, esse sinal de negativo, ela está falando que ela é decrescente. Está incorreto aqui. Então ela não serve para nós também. O que sobrou? A alternativa B e a alternativa C. Se você não soubesse mais fazer nada em relação a essa função, você chutaria. Pelo menos teria 50% de chance de acertar. Mas aí continua fácil ainda. Quando x vale 0, a função vale 4. Se eu colocar o 0 aqui, ó, nesse lugar aqui do x, ó, 10 vezes 0, 10 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Bateu. A C, 0 dividido por 10, 0. Mais 4, 4. Bateu. Porém, quando x vale 10 anos, a função vale 5. Então agora nós vamos fazer de novo. Ó. Se eu colocar o 10 aqui no lugar, nessa alternativa B aqui, ó. Alternativa B, 10x mais 4. Se eu colocar o 10, vai ficar 10 vezes 10 mais 4, que é igual a 104. Não é a verdadeira. Portanto, o que sobrou? Alternativa verdadeira, alternativa correta, alternativa C. Por quê? Essa função aqui, ó, nós temos x sobre 10 mais 4. Colocando o x igual a 10, vai ficar 10 sobre 10 mais 4, que é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Aqui, ó, quando x vale 10, a função vale 5. Quando x vale 10, a função vale 5. Ficando assim, mais essas três questões. Muito obrigado a todos e até nosso próximo vídeo.